Fala pessoal, tudo bom? Mais uma live aqui na quinta-feira. A gente começar a falar do nosso assunto de hoje, como conquistar a sua casa dos sonhos. Posso fazer meu projeto antes mesmo de ter meu terreno? Não, tá? O ideal é não, porque assim, a primeira coisa que vai direcionar ali teu projeto é o teu terreno. Então, iluminação natural, a geografia do local, a ventilação natural, certo? A posição em relação ao sol, tá? Então, o ideal é você só começa a desenvolver o seu projeto estando com o terreno selecionado, tá? Então, a primeira coisa é essa. Claro que você pode pensar sobre o seu projeto, o que é que você deseja, vai tomando nota ali do que é que você deseja, do que é que você não quer na sua casa. E aí sim, você pode iniciar a pensar em linhas gerais o que você está desejando. Mas o projeto em si, ele é sempre desenvolvido em cima do terreno, do que o terreno propõe, né, aquela edificação. Se o terreno tem relevo, se não tem, se o terreno tem alguma interferência de entorno, seja um poste, uma árvore, uma boca de lobo, né? Então tudo isso tem que ser analisado para poder desenvolver aquele projeto de acordo com a sua necessidade, tá? Então só começa quando você tem um terreno definido, o projeto. A ideia, o que você precisa, você já pode ir ali anotando e se organizando para quando você for começar o projeto, ok? Se alguém tiver alguma dúvida aí, tá? Já me manda, que eu vou responder aqui ao vivo as dúvidas, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma. Qual o primeiro passo para iniciar o projeto aí da sua casa dos sonhos, né? Não diria o projeto de arquitetura, mas o projeto dessa conquista, tá? O primeiro passo é terreno, a gente acabou de falar aqui na pergunta anterior, e a organização, tá? Então você tem que se organizar financeiramente, você tem que organizar suas ideias, tá? Muitas vezes você tem que organizar a sua vida, dependendo de onde é que você vai construir, você tem que ter uma organização de o que é que eu preciso para ir morar nesse local, tá? Desde escola para os meus filhos, a transferência, como é que eu vou, qual vai ser a minha nova rotina de ir para o trabalho, né? Então, os primeiros passos, procure um terreno que atenda às suas necessidades, tá? Então, a localização do terreno é importante para isso. Então, o primeiro passo é o que é que eu quero próximo à minha casa. Eu quero um parque, eu quero hospitais, né? Eu quero metrô, eu quero transporte público, eu quero vias de acesso largas. Então, você vai procurar um terreno que atenda aquelas suas necessidades, da sua e da sua família, né? E aí depois você vai começar com o terreno selecionado, com tudo organizado, você vai começar a desenvolver o projeto. Mas o primeiro passo de tudo é selecionar bem o seu terreno, né? Além de tudo isso que eu falei, tem questões geográficas, de relevo, de iluminação, de ventilação, de adequação. Aquele terreno é adequado para o que eu quero fazer, para o tamanho da minha casa. Às vezes o terreno está bem localizado, mas é menor porque sua casa vai ser muito grande, não vai comportar. Ou o terreno é muito grande e sua casa é uma casa pequena, não vai ser interessante você investir tanto dinheiro no terreno para não utilizar. Então, tudo isso vem ali da localização e do teu terreno. Então, o primeiro passo é tudo isso, certo? O primeiro passo é selecione bem o seu terreno. Quem tiver dúvida, vai me mandando, tá? Que aí eu vou responder aqui ao vivo. Estou tentando ir na sequência do que foi me perguntado na caixinha de perguntas que eu abri nos stories, né? Os preços vão diminuir ou vão continuar a subir? Olha, a
após o primeiro lockdown, né, que a gente teve no início aí da pandemia que não acabou ainda, né, houve uma quebra de produção e acabou que os preços, né, a quebra de produção somada a uma demanda muito grande de reformas das pessoas que ficaram ali presas dentro das suas casas, né, então houve uma demanda muito grande de material de construção e os preços subiram, né, e muitos deles não baixaram, principalmente o que é mais de commodity internacional, né? Você está falando de aço, né? Então o aço subiu muito, né? Agora eu não tenho nem o valor exato de como é que está, mas ele subiu, teve momentos que estava duas vezes e meia o preço normal de início de pré-pandemia, né? Então os preços vão diminuir ou vão continuar a subir? Bom, isso eu não sei responder. O que eu vejo agora, qual é o que a gente está no momento? Vários preços subiram e alguns deles se mantiveram altos, tá? É claro que a tendência de subir ela é geral porque o combustível está subindo muito. Então, todos os materiais de construção eles têm frete embutidos nele. Então, a tendência é que os materiais fiquem num patamar mais alto. Se eles vão continuar a subir, eu não sei. Se o combustível continuar a subir, é capaz que sim, tá? Mas alguns eu acho que vão regular um pouquinho mais para baixo do que está hoje. Cimento já deu uma diminuída, tijolo deu uma diminuída, mas todos ainda estão num patamar bem mais alto do que a pré-pandemia, tá? A gente está falando nos últimos 12 meses, tá? Num aumento geral aí de cerca de 20%, certo? Dos materiais de construção civil, a média. Então, é um aumento significativo, tá? Então, quem está se programando, quem está se planejando, já tem que entender que os preços não são mais aqueles que você estava imaginando aí antes da pandemia, tá? Então precisa estar atento a isso e se organizar ainda mais, certo? Vamos ver se tem alguma dúvida, né? Deixa eu ver aqui quem já entrou: Jaqueline, Magno, Cláudio, Fernanda, Profissão TI, Pedro Malvão, Gleice, Anino. Pessoal, bem-vindo todo mundo, tá? Se tiver sua dúvida aí sobre construção, sobre como é que você conquista a sua casa aí dos sonhos, vai me perguntando, que hoje eu tô aqui só para responder as dúvidas que já me enviaram lá na caixa de perguntas dos stories e também as que vocês me enviarem agora, tá? Everaldo Nunes aqui tá dando boa tarde, Everaldo. Deixa eu ver aqui quem mais. Bom, vou seguir aqui para mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui a pergunta. Deixa eu ver aqui na sequência. No que não pode faltar para eu não ter problemas, tá? Eu acho que o que não pode faltar para você evitar os problemas aí na sua obra, tá? Primeira coisa, projeto e planejamento, tá? Na sua obra ali, você tem que saber para onde é que você vai, tá? O projeto nada mais é do que o mapa que vai te levar de um lugar ao outro, de onde você está, tá? Para onde você deseja estar. Então, o projeto você está ali fazendo o seu desejo, o seu sonho, certo? Para você chegar lá, para você saber onde você vai chegar, você precisa do projeto. E para percorrer esse trajeto aí, você precisa de planejamento. Planejamento de obras, planejamento de compras, né? Planejamento do que é que você vai fazer, de quais etapas. Então, o que é que não pode faltar para você realizar o seu sonho aí com o mínimo de dor de cabeça? Dor de cabeça vai ter sempre, tá? Obra não é fácil, tem muita decisão a ser tomada. Então, é você projetar bem, tá? E você planejar bem todas as etapas que você vai fazer,
certo? Inclusive, se você, eu não vou fazer etapa tal agora, planejar o que você vai fazer, quais são as etapas de execução que você vai fazer, tá? Então, o que não pode faltar é isso, um bom projeto, certo? E um bom planejamento de como é que você vai atingir esse desenvolvimento, essa execução desse projeto. Tá? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Pergunta aqui, casa com subsolo ou não? Quem fez foi o Fred. Bom, vai depender muito, tá, Fred? O que acontece? Se o teu terreno ele é propício a ter um subsolo, pode ser uma vantagem, certo? Terrenos muito inclinados, você pode lançar mão aí de uma edificação escalonada para você ter o subsolo, né? Se você tem uma garagem muito ampla, você pode ter essa solução de subsolo valendo a pena. Se você tem um terreno limitado que você precisa verticalizar ou dividir em mais pavimentos, o subsolo vale a pena. Agora, se alguma dessas soluções, dessas necessidades não tem, você tem um terreno amplo, certo? Você tem um solo que o lençol freático é muito alto, que pode dar infiltração no teu subsolo, não é interessante. Se você tem um custo de obra, que você quer que ele seja mais econômico, o subsolo é mais caro. Então, assim, você tem que analisar várias opções ali, né? Todas as variáveis que o teu terreno propõe e que a tua necessidade exige para você decidir se o subsolo vale a pena ou não. Uma pergunta assim, com subsolo ou não, é difícil responder porque a gente precisa analisar a tua necessidade, certo? O teu solo, o que é que propõe aquela solução completa, tá? A gente tem casas que a gente faz com subsolo e tem casas que a gente não indica o subsolo. Vai depender muito da necessidade e do investimento ali do nosso cliente, ok? Deixa eu ver aqui. Quais outras perguntas? Aqui, ó. Regis, por que você não posta as plantas das casas? Quem me perguntou foi a Vanessa. Vanessa, toda planta ela é desenvolvida exclusivamente para um cliente, tá? E aí a gente tem aquela solução desenvolvida de forma exclusiva, a gente não oferece a outros clientes, tá? A gente posta as imagens do projeto, né? Mas essas soluções de plantas a gente reserva para o cliente que contratou a gente e que tem essa exclusividade em contrato, tá? Então, por isso é que a gente não posta as plantas, até porque, né, já houve momentos em que algumas soluções que nós propomos foram copiadas por outras pessoas e a gente também se reserva nesse direito, tá, de resguardar ali as nossas soluções, tá? Mas, assim, quando o cliente nos contrata a gente disponibiliza tudo para o cliente dar uma analisada, né? E, na verdade, a gente acaba desenvolvendo todas as soluções exclusivas ali para o nosso cliente. Nunca uma planta é igual a outra, tá certo? Deixa eu ver aqui que tem alguns comentários aqui. O Everaldo Nunes perguntou aqui, quanto você faz um projeto de um apartamento pequeno? Everaldo, assim, o apartamento pequeno vai depender dos ambientes que eles vão ter, tá? Se você quiser mais informação, me manda aqui um direct, né, que eu te respondo. A gente tem um formulário online que o cliente nos responde para a gente entender realmente a necessidade dele e a partir desse formulário eu consigo montar uma proposta do nosso serviço para vocês, tá? Então, para você, velho. Então, se você quiser, manda um direct que eu converso contigo, te mando esse formulário e aí a gente vê qual é a tua necessidade e já monta a tua proposta de acordo com essa necessidade, tá bom?
Davi, casa com bloco de cimento é mais quente e com tijolo aparente. Depende, certo, Davi? Qual é o bloco que você está falando? É aquele bloco grande de concreto, certo? Toda casa ela vai ter um lado que é voltado ali para uma parte que é mais ensolarada, né? Eu até brinco com todos os clientes que dizem que todo terreno tem 4 lados, né? Dependendo do formato, tem até mais lados. E algum desses lados vai sempre estar virado para o sol, tá? Então, o que é importante? Não só a insolação, né? Que aí o bloco, se o bloco estiver exposto ao sol, os dois vão esquentar, né? O que a gente sempre vai fazer? Soluções de sombreamento. Então, um beiral mais largo para poder sombrear mais aquela parede, né? Uma solução em que um ambiente de menos permanência esteja voltado para o sol. A exemplo de banheiro, closet, é um espaço que você passa menos tempo do que um quarto, tá? A gente tenta também aproveitar o máximo de ventilação. Então, às vezes, até um ambiente que tem uma parede mais voltada para o sol, se ele tiver uma boa ventilação, ele facilita que aquela irradiação de calor não fique presa dentro do ambiente. Então, aquela sensação de estufa diminui porque o vento está sempre tirando aquele ar quente de dentro, tá? A gente faz paredes duplas em locais que é muito acentuado, ou então proteção na laje, quando a laje é exposta ao sol. Então, tem diversas soluções que a gente pode lançar mão. Umas são mais baratas, outras são mais caras, umas são mais eficientes, outras menos. E uma coisa que é importante também, que muitas vezes as pessoas não ficam atentas a isso. Então você pode, para uma solução rápida, tá? Se a sua parede pega muita irradiação, não põe nada que você fique muito tempo. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que essa parede atrás de mim aqui pega muito sol, tá? Se eu tiver aqui de costa dela bem próximo, eu vou sentir aquela irradiação. Então, se eu inverter o meu layout e colocar o meu sofá para outra parede e deixar a minha TV na parede que recebe mais irradiação, tá? Eu vou sentir menos esse calor, tá? Então, como eu disse, vai dar solução, como eu falei agora, de um layout, tá? De mudança de layout, até paredes duplas, beirais, proteção de telhas acústicas, térmicas, tá? Então tudo isso que vai montar aquilo ali. Não é só o bloco que vai funcionar, tá? E aqui você coloca tijolo aparente, tá? A resistência térmica de uma parede, ela é composta das camadas, tá? Se você tem um tijolo aparente, eu não entendi se é o tijolo bloco cerâmico furado ou se é aquele tijolinho maciço, tá? Aquele tijolo refratário, né? Então, quanto mais camadas você tiver, se é um tijolo rebocado, ele vai te dar uma resistência térmica menor. Se é um tijolo sem reboco, ele vai transferir mais esse calor para dentro do teu ambiente. Então, são muitas variáveis, né? Assim, qual é o mais quente por um, é difícil de te dizer, tá? Mas, por questões físicas, tá? O tijolo cerâmico, ele tem uma transferência de calor um pouquinho menor do que um tijolo de concreto. Só não sei qual é o dos dois que você está comparando aí, tá? Deixa eu ver aqui. A Solange Vieira falou que faz tempo que tenta entrar. A gente começou a live às 5h30, né? Passou umas 2 semanas aí sem fazer lives, né? Com o lockdown aqui no Ceará estava o ritmo quebrado, né? As perguntas aqui, os comentários, se acabaram. Se tiver mais algum, me manda, que eu vou continuar a responder as perguntas que mandaram lá na caixinha de perguntas do nosso Instagram, tá? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é polêmica, viu? Acho muito caro o preço do projeto. E, Arthur, eu vou te dizer, tá? É porque você nunca construiu 100 projetos para saber o que é caro. Porque, assim, você imagina que você quer chegar em algum lugar que você não sabe onde é, tá? Então, o projeto é isso, é você saber onde você quer chegar. Se você
quer chegar num lugar, você quer ir para um lugar, mas você não sabe onde ele é. Você não vai chegar, tá? Você pode até chegar lá, mas você vai dar várias voltas perguntando, fazendo errado, até você acertar, tá? Então, e muitas vezes, aquela solução que você iniciou, que você pensou sem projeto, ela é irreversível, tá? Algumas soluções de construção civil, ou você faz do zero de novo, ou você não consegue. Há exemplo de infiltrações de solo. Se você não fizer uma preparação boa de início, depois sua obra está feita, né? Hoje mesmo eu vi um questionamento em um grupo, certo? De um condomínio que a gente tem alguns projetos, sobre cupins, tá? Então, um proprietário construiu a casa dele, né, sem fazer uma detetização no seu terreno, sem fazer uma barreira química, e aí ele hoje está sofrendo com cupins e não consegue debelar aquela infestação porque está debaixo da casa dele. Isso é uma coisa que você tem que antever, né? É difícil você depois fazer. Você não fez uma impermeabilização de base da sua casa. Como é que você vai impermeabilizar o que está enterrado? Complica. Então, assim, projeto, ele você só acha caro porque você não construiu sem. Ou então, porque você ainda não construiu um com projeto e um do lado sem projeto para você comparar. Afinal, ninguém faz isso. Mas o projeto, ele te orienta a você gastar bem o seu dinheiro, né? Não é gastar menos, tá? É gastar bem. Soluções que são eficientes, que vão te dar resultado. E não soluções que talvez te dê ali um pouquinho de felicidade e depois te dê um monte de tristeza, tá? Então, esse é o recadinho que eu tenho para você. Deixa eu vir aqui para a próxima. Tiago, tenho terreno, mas não tenho dinheiro todo para começar a obra. O que devo fazer? Bom, Tiago, duas opções aí para você, tá? Você já tem o que a gente colocou ali, que é o primeiro passo, né? Desde o início da live a gente falou, o primeiro passo é o terreno. Então, o primeiro passo você já deu. Você quer construir a casa toda com recurso próprio, você precisa ter todo o valor daquela casa. Como é que você vai saber o valor daquela construção? Tendo um projeto feito, tá? Outra pergunta que até me fizeram hoje, tá? Projeto tem validade? Não, tá? Se você aprovou, talvez o alvará de construção, a permissão de construção tenha validade, mas projeto não. Você pode projetar a sua casa para construir daqui a 2 anos, 3 anos, tá? E aí você tem como orçar aquilo ali e se programar. Então, você tem o terreno, certo? Você não tem o dinheiro para a obra toda, mas você já pode desenvolver o projeto para saber quanto é que vai ser sua obra toda, tá? E se você aproveitar algumas linhas de crédito que tem hoje, você vai precisar em torno de 20% do valor da tua casa pronta, tá? Então, pode ser uma opção para você aí. É claro que se você não gosta de pagar juros ou não deseja pagar juros, essa não é uma opção, né? Mas se você tem, vamos dizer assim, até 20% do valor da tua construção, você tem linhas de crédito que você pode aproveitar, tá? Então, o que é importante? Projeto para saber quanto é que vai custar, tá? E assim, Regis, me dá uma ideia de quanto é que custa uma casa de X metros quadrados. Muito difícil, tá? Inclusive, a gente vai começar a fazer o nosso YouTube, tá? E o primeiro vídeo, eu falo muito disso, tá? Então vou deixar aqui para a próxima semana, a gente vai lançar o nosso primeiro vídeo com esse tipo de informação, tá bom? Vamos lá, ver se aqui tem mais alguma pergunta. Chico José entrou, Thaís, Diego, Prolares, Vivian, Júlio, Mestre dos Móveis, várias pessoas aqui chegando. E assim, pessoal, se tiver alguma dúvida de como conquistar a sua casa dos sonhos,
quais são os passos, tudo, me manda que eu vou responder aqui ao vivo para vocês, tá? Vou aqui seguir nas perguntas que me enviaram na caixinha, certo? Esse aqui é Júlia. Medo de quem contratei não me entregar a obra. Já paguei quase tudo e falta muito para fazer. Júlia, eu não sei nem como te ajudar, tá? Porque o que é que acontece? Você tem um contrato bem formatado com o seu construtor, certo? Você pesquisou bem o know-how daquele construtor, o histórico, tá? Você contratou só mão de obra, então assim, muitas variáveis aí nesse seu desabafo. Eu entendi assim, como um desabafo, né? É importante você entender o que é que está dentro do seu contrato, tá? Você ter um cronograma para você entender quando cada etapa tem que ser concluída, para você não liberar mais dinheiro do que o necessário para cada etapa. Isso é de extrema importância, tá? Clientes que às vezes começam a adiantar dinheiro ali para a sua equipe, para o seu construtor, para o seu mestre, e as coisas, principalmente em momentos tão conturbados como a gente está vivendo hoje, né, podem fazer as coisas sair do eixo de forma muito rápida, tá? Então, você vai ter que contar aí com comprometimento do seu construtor, né? E se você acha que já desembolsou mais do que deveria, peça a ele uma planilha, né? Aquela planilha do que foi executado pelo custo. Às vezes você pode até estar achando que desembolsou mais, certo? E ter muito material em obra que compensa aquele custo. Então, torço aí para que você receba a sua obra da melhor forma possível e com tudo que você contratou, né? Infelizmente isso acontece. Deixa eu procurar aqui. Contratei o projeto e agora estou precisando de muitas coisas na obra e não tem no projeto. Você contratou o que do projeto? Certo? Então, assim, o projeto ele é feito em várias fases, tá? Muitas vezes, e assim, eu digo que isso aconteceu comigo algumas vezes. O cliente, ele tem uma meta de custo, tá? E aí ele quer reduzir muito o valor do projeto e ele acaba não se atentando a produtos essenciais que tem ali, que não diria que você, dá para fazer a obra sem um detalhamento preciso de tudo da sua obra? Dá. Só que alguém vai decidir por você. Se você não tem o seu detalhe da sua bancada, tá? Do seu granito, do seu nicho, alguém vai decidir por você. Ou então você vai decidir junto com a obra. E aí, olha a pergunta anterior, né? A pessoa contratou e não sabe se vai receber. Então você conversou ali com a marmoraria, eu quero granito tal, com tantos centímetros aqui, tantos centímetros ali, tal. Se vier é diferente. Onde é que está anotado? Onde é que está ali o tamanho para você dizer, não, está diferente do projeto, eu não vou receber isso. Você não tem o projeto, tá? Então, assim, todas as etapas da parte construtiva, certo? Do projeto executivo, de detalhamentos, ela é muito importante para você ter segurança do que você vai receber. E muitas vezes o cliente não contrata, não sei se é o seu caso, né? Se você contratou um projeto completo e o profissional não lhe entregou, ou se você não se atentou e contratou o projeto mais barato, certo? O projeto de uma casa, de uma obra, não é só arquitetura, tem elétrica, tem estrutura, tem hidráulica, tem orçamento, tem planejamento de obra. Você investiu tudo nisso, em tudo isso? Ou não, você só contratou uma etapa e aí você está pedindo para o profissional o que realmente não está no escopo dele, certo? Então, um contrato bem amarrado do que é que você vai receber
é importante, tá, pessoal? Então, precisa disso, você precisa dessa segurança. E aí, eu digo, do segurança do que você vai receber do projeto. Quando você tem um projeto em mãos, você tem a segurança do que você vai receber do seu fornecedor, tá? Se tem lá no seu projeto 10 tomadas, certo? É para a pessoa que está fazendo a obra entender que vai fazer 10 tomadas, né? E não ele dizer, não, eu achei que eram 8, porque não tem no projeto, tá? Então, é importante tudo isso. Ah, eu não sei qual o seu granito. Ah, eu fiz a bancada de 1,5 m, não tem no projeto tamanho, tá? Ou até tem ali no banheiro, tem lá, mostrando em planta, a bancada tem 1,20 por 50. Tá, mas vira quanto o granito? O espelho do granito é quanto? A testeira? Então, tudo isso precisa das informações. Eu digo para todo mundo, se você não decide, alguém decide por você, tá? A obra, ela vai ser feita, né? Então, se ela vai ser feita do jeito que você queria, se a pessoa que está decidindo lá vai adivinhar exatamente do jeito que você quer, eu acredito que seja muito difícil ele adivinhar, mas é preciso que você entenda, tá, que o projeto é feito por etapas. E quando você for comparar um profissional de projetos, de arquitetos, engenheiros, com o outro, você precisa ler o que tem dentro, tá? Ler o que está incluso. Né? Você vai comprar um celular, você não olha o processador, você não olha a configuração de memória RAM, de armazenamento. É basicamente isso, você vai olhar o que está incluso dentro daquele serviço, daquele profissional. E aí, se você excluir, ou se você optar por um profissional que te entrega menos, você vai saber que você vai precisar disso em algum momento, ou você vai decidir junto com o prestador de serviço, ou você vai ficar perdido na decisão, tá? Então, é bom estar atento a isso. E assim, pessoal, essas dúvidas eu estou tirando, né? Porque pode ajudar muita gente que está procurando ali, tá? E não sabe se vai contratar o arquiteto A ou B, tá? Se o arquiteto A é um pouco mais caro que o B, tem um valor, mas ele entrega mais, né? Será que vale a pena? Analise o que é que tem um e outro, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, o Rafael Oliveira deu boa noite aqui, Rafael, bem-vindo. Érica chegou, Marco também, Pablo Edu, bem-vindo, pessoal. Vamos lá, mais uma pergunta. É melhor construir uma casa ou reformar uma casa velha? Bom, vamos... Eu vou no literal aqui do que foi escrito, tá? A sua casa, essa casa velha, tá? Tem possibilidade de valorização, certo? Você reformando ela toda, ela vai valorizar o que você reformou nela? Isso é a primeira questão que eu vou colocar, tá? Pensa da mesma forma como se fosse um carro, tá? Você vai pegar um carro novo ou um carro velho. Eu vou usar aqui a palavra que colocou, carro velho para reformar. Se você reformar aquele carro velho, ele vai valorizar para voltar o investimento que tu fez? Esse é o primeiro ponto. Porque normalmente, quando você faz uma casa nova, tá? Você está pegando um terreno que está em expansão, já que o terreno está disponível, tá? E você está construindo ali a preço de custo da obra, tá? De acordo com as soluções que você quer. Pode ser uma solução mais arrojada de arquitetura, pode ser uma solução mais simples, mas você está construindo do zero. E normalmente, uma casa nova, quando você terminou de construir, ela vale mais do que você investiu. Então ela tem valorização. Uma casa velha, às vezes não, tá? Então, muitas vezes, tá, pessoal? Chegam aqui clientes que querem mudar tanto a casa que a gente orienta, derruba e começa de novo, porque você vai aproveitar muito pouco, tá? Reforma, você tem que desfazer, fazer de novo. Construção do zero, você faz de novo, do zero de início, tá? Então, é importante você analisar isso. Quanto é que eu vou aproveitar daquela casa existente? E outra, essa casa existente tem qualidade na obra dela? Tem vou dar o exemplo que eu falei no início.
Uma casa que tem aquela infiltração que sobe ali do solo pelas paredes, tá? Aquela capilaridade ali da água. Vale a pena você reformar, quebrar tudo, tal, rebocar, impermeabilizar. Aquilo ali pode voltar e deve voltar, tá? Então, são soluções que às vezes um imóvel antigo não vão te dar solução, né? A reforma não vai te dar solução, tá? Mas depende muito. Depende do terreno, depende da localização, depende da casa. Você às vezes reformar numa área que é muito valorizada, vale a pena, né? Ou então é uma região que te atende demais aquela casa, vale a pena, né? Tua necessidade de serviços urbanos, de transporte, sei lá, hospital, parque, farmácia, banco, tudo muito próximo, então vale a pena você estar naquele local. Então a reforma é uma opção. Mas se é de você comprar uma casa mais distante para reformar, talvez não valha. Então é importante você pensar e analisar as duas opções, tá? E analisar cada caso, quais são os benefícios e os malefícios aí de cada opção, ok? Eu queria até responder mais direto, mas a pergunta assim mais aberta fica mais difícil. Tem aqui um comentário, Daniel Miraragoni, acho que é isso, tá, Daniel? Eu estou sem óculos, li aqui rápido, vamos lá. Boa noite. Para fazer uma reforma / ampliação, é necessário que documentos para dar entrada na prefeitura, tá? Bom, Daniel, seguinte, para você fazer qualquer ampliação, você precisa de projetos aprovados, tá? Primeira coisa é, a sua edificação já está aprovada, tá? Já está de acordo com a norma. Se ela está, você vai fazer o projeto daquela ampliação e dar entrada, tá? Se ela não está, você vai ter que contemplar tudo que foi mexido naquela casa. Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma casa que tinha 2 quartos, mas hoje ela tem 3. E você vai construir um quarto agora. Se você for dar entrada na prefeitura, o existente que está lá, se só são 2 quartos, você tem que colocar os outros 2 quartos dentro, tá? Então, você vai precisar de IPTU, certidão negativa de débitos municipais, tá? Toda a prefeitura vai te pedir isso. Projeto arquitetônico daquela reforma, ampliação, tá? Dependendo do projeto hidrossanitário, certo? Porque o meio ambiente exige, né? Se for uma casa que já tem esgotamento sanitário ali passando na sua porta, pode ser que não exija isso, tá? E atestado de responsabilidade técnicas de projeto e construção, tá? Você já tem que ter definido ali quem fez o teu projeto, quem vai fazer a tua construção. Isso, claro, depende aí de prefeitura para prefeitura, mas o básico é esse, certidão negativa de débitos, e o documento da casa, tá? Então, é importante, por exemplo, a casa está no nome de você, Daniel, tá? O projeto vai no nome do Daniel, o atestado de responsabilidade técnica do profissional vai no nome do Daniel, né? Se você for financiar num banco, tudo isso tem que estar no nome do mesmo proprietário, tá? Então, é importante isso. Mas você documento do terreno, projeto, responsabilidade técnica, tá? E tudo atendendo às normas e legislações do seu município, ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não, vou responder as perguntas que foram feitas lá na caixinha. Eu acho que vai ter mais pergunta do que tempo hoje, viu? Já estamos aqui com 45 minutos de live, ainda tem várias perguntas. Vou ver se eu respondo nos stories depois, então. Qual o tamanho ideal de uma casa? Essa eu vou responder rápido, tá? Não sei. Depende da sua necessidade. Tem gente que vai ter uma casa ideal com 200 metros, tem gente com 350. Qual é a sua necessidade? Escreva aí no papel para você mesmo. Eu preciso de um quarto, eu preciso de um closet grande, eu quero um banheiro enorme, tá? Eu quero sala integrada. Você anota tudo, tá? E aí você
vai pensar os tamanhos disso aí, tá? Mas assim, depende demais da sua necessidade, tá? Então, o tamanho ideal de casa é o tamanho que comporta o seu sonho e a sua necessidade no mesmo pacote, né? Então a gente tenta equilibrar isso aí, sonho e necessidade. Sempre a necessidade é uma coisa mais real e o sonho é aquela coisa que o cliente quer maior. Então a gente tenta equilibrar porque no meio do sonho e da necessidade tem o dinheiro, né? Que você tem que ter consciência em gastar de forma equilibrada, ok? Vou responder aqui. Daniel agradeceu. Qualquer dúvida, Daniel, pode mandar aqui que a gente tem o prazer em responder. Rafael Oliveira. Rafael, o preço de mão de obra, construir versus reformar, são o mesmo preço? Normalmente não, tá, Rafael? O que acontece? Quando você vai construir, você vai fazer coisas que na reforma não vai fazer. Vou dar um exemplo de uma laje, tá? Seja numa casa, a laje já existe, você não vai fazer ela de novo, numa reforma, tá? Mas quando você está construindo, você fez a laje, você vai aplicar o piso, você não vai arrancar um piso para colocar outro. Então, os serviços mudam muito, tá? Então, a mão de obra muda demais de uma opção para outra. A reforma, você tem muitos imprevistos, né? Então, você considerou que vai tirar uma parede e não tem nada lá dentro, tem uma tubulação de água, tá? Seja numa casa, seja num apartamento, ou te necessita uma solução diferente de projeto, ou um custo a mais na tua obra, tá? Já na casa você já está prevendo tudo que vai ter lá, né? Já que não existe, você já é tudo projetado, certo? Então você tem uma previsibilidade maior em uma construção do zero, e na reforma você vai ter vários imprevistos, e esse imprevisto acaba aumentando o teu custo de obra, o teu custo de mão de obra, sem você ter estimado. Então, mas assim, comparar um com o outro não dá. Não dá porque a reforma ela tem serviços completamente diferentes ali da construção, certo? Se ficou claro, qualquer dúvida é só perguntar, mas que eu esclareço melhor. Eita, o alarme já está tocando aqui, avisando que estamos na reta final. Aqui tem um aqui, tenho um apartamento e quero trocar em uma construção. Será que dá certo? Eu acho difícil, tá? Porque para você construir você precisa do capital, né? O que é que eu te indico? Vende o teu apartamento e aí você pensa na tua obra, tá? Achar uma construtora que vá receber o teu apartamento eu acho difícil. Deixa eu me engasguei aqui, tomar uma aguinha. Bom, então eu acho isso, vende o teu apartamento, tá? Que é mais interessante, você tem esse recurso disponível, né? Então, não acho que seja viável aí, mas vai que alguma construtora que trabalha com isso recebe, eu não conheço. Tenho medo de construir. Isso aqui é do Jaime. Já tive experiências ruins com construção. Jaime, você tinha um bom projeto? Você tinha uma equipe de obra qualificada? Você contratou uma empresa? Ou você foi na autoconstrução? Você fazendo, você gerenciando? Se foi você sabia para onde você queria ir? Ou você contratou a mão de obra e aí foi no deixa a vida me levar, né? O brasileiro gosta muito disso, né? Até na Copa do Mundo deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, muitas experiências ruins, tá? É por falta de planejamento, é por falta de projeto, é por falta de equipe capacitada, tá? É por excesso de economia. Você às vezes está economizando demais onde não devia, né? Então, não quer dizer que com uma construtora, com um arquiteto, as coisas possam não dar errado. Acontece também,
mas é mais difícil quando você tem um planejamento, quando você tem as coisas bem delineadas, é mais difícil de dar errado, tá? É bem mais difícil. Mas não tenha medo, a construção ela te dá um potencial muito grande de valorização ali do teu patrimônio, né? Então, se você tem a ideia de construir, procure, né, saber todas as etapas. O Daniel aqui perguntou, né, algumas etapas que precisam ser feitas, e precisam ser feitas porque você precisa estar com sua obra regularizada, né? Você precisa estar com o teu patrimônio em dia, aquilo ali no teu documento ter que você tem uma casa de tantos metros quadrados, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas deixam para regularizar quando forem vender, né? Então, às vezes é interessante você estar... eu indico sempre você estar andando na forma correta para evitar uma fiscalização, uma multa, né? Então, não tenha medo de construção, tenha medo de fazer a construção com as pessoas que não são adequadas ali, né? Deixa eu ver aqui, tem mais algumas perguntas. O Felipe perguntou aqui, ó, Felipe Shishitsu, eu acho que é isso. Quanto está o custo de metro quadrado de construção? Custo de construção de metro quadrado médio padrão hoje, né? Depende, tá? Eu não sei qual é o médio padrão que você está imaginando, certo? Se o seu terreno é um terreno inclinado, se tem subsolo, se não tem, se tem muito banheiro, se não tem. Então, o custo de metro quadrado é uma média que eu digo que não é muito interessante, porque se você pega um quarto 5 por 3, né, e você coloca um banheiro dentro desse quarto, nos mesmos 5 por 3, você está com custos completamente diferentes, mas na mesma área, tá? Então, é difícil você falar o preço por metro quadrado. A gente aqui tá a política de orçar tudo que a gente vai fazer obra, certo? E trabalhar muito com um referencial, tá? Existem referenciais. Hoje está em torno de R$ 2.200, R$ 2.300 um metro quadrado de um padrão bom, tá? Eu não sei qual é o médio padrão que você considera aí, mas talvez seja um pouquinho abaixo. Mas não acredito hoje, tá, pelas altas de preço, que esteja muito abaixo do que isso, 2.200, né? Aqui em Fortaleza, eu também não sei de onde é que você está falando, tá? Se for São Paulo é outro preço, se for Paraná é outro, se for Amazonas é outro, Acre é outro, então assim, tem que também regionalizar aí a sua pergunta, tá? Deixa eu ver aqui o nosso tempo, acho que tem uns 5 minutos para mais algumas dúvidas. Meu terreno é muito inclinado, só fui saber depois de ter comprado, vai ficar mais caro? Mas assim, você não olhou o terreno antes de comprar, né? Então, o ideal, tá, pessoal? Quando você vai comprar um imóvel, você já deu um lançamento, é que você entenda um pouquinho do que está ali, tá? Porque o terreno, quando ele é muito inclinado, dependendo da obra que você vai fazer, ele vai ficar mais caro, tá? Então, você tem movimento de terra, você tem contenções de terras, você tem estruturas que vão pegar em áreas inclinadas, você tem uma logística de obra diferente. Então, se a sua pergunta é, vai ficar mais caro o terreno, eu não sei, mas se vai ficar mais cara a obra, provavelmente, tá? Porque você vai ter várias interferências ali que você precisa tanto estar previsto em projeto, como você vai ter uma logística de obra diferente, tá? Então, assim, não compra terreno sem entender onde é que você está comprando, tá? Não compra assim, sem visitar. Às vezes justamente, talvez é uma oportunidade muito boa, você fica feliz ali, aproveita e não sabe por que está tão boa a oportunidade, né? Porque talvez alguém já analisou aquilo ali e já viu, opa, vou vender aqui logo porque vou pular essa fogueira. Então, não sei se foi a situação, mas entendam e visitem o seu terreno antes de ver. Inclusive, tem muitos arquitetos e nós aqui também que fazemos um serviço de
acompanhamento, orientação de compra de terreno, tá? E isso você pode evitar uma situação como essa, né? Você investir quanto nesse terreno? Talvez se você tivesse consultado um profissional para te dar uma orientação, você tinha gastado ali R$500 com aquele profissional e você tenha evitado comprar um terreno que vai te dar um grande prejuízo, possivelmente, ou um custo de obra bem maior, né? Deixa eu ver aqui. O Daniel fez outra pergunta. Como encontrar uma construtora boa e honesta aqui em Fortaleza? Nós, tá? A gente trabalha com projeto, com obra, tá? Se você quiser aí, a gente pode falar no direct, tá? Mas tem muitas, tá? Tem muitas, tá, Daniel? Não são poucas, não. Mas assim, procure o histórico da construtora, tá? Valorize o profissional que está ali, entenda a orientação que ele está dando, tá? Veja a abertura de informação que ele está te dando, certo? Quando você vai fazer você chega para comprar fechar uma obra de 500, 600 mil reais, de forma, vamos fechar logo, eu quero saber o que é que está incluso. Pesquisa, veja o que está incluso na tua obra, saiba ali a fundo, para depois você poder exigir e depois acompanhe, tá? Acompanhe, também não é igual Irmãos à Obra, não, tá? Que você vai deixar a obra ali, chega, tá tudo pronto, tá? Então, reserva um tempo para acompanhar, tá? O Rafael Oliveira, você acha que o alto preço do material de construção atrapalhou mais o profissional ou o cliente? Os dois, tá? Os dois. Porque é mais difícil de eu fechar um serviço e é mais difícil do cliente pagar, nenhum dos dois está ganhando com isso, tá? Inclusive, eu acho que, assim, até as indústrias do material de construções também estão eu acho todo mundo quer estar mais competitivo, tá? Pelo menos eu acho isso. Ninguém quer subir o preço por subir, tá? Então, eu acho que atrapalhou o mercado, tá? Mas quem está pagando a conta no final é o cliente. Então, eu acho que o mais prejudicado, é claro, que está sendo o cliente, tá? O Rafael disse que é de Sergipe. Não parei até agora nessa pandemia, mas os clientes parou a obra por material ser caro. Pronto, a gente falou a mesma coisa, né? Então, assim, no final quem paga a conta é o cliente. Então, você pode até estar ali disponível, né? Mas você tem que repassar aquela obra. E assim, se você fechou uma obra com um preço fechado ali, você está absorvendo aquele prejuízo, também não é saudável ali para a tua empresa. Então, é uma situação que não é boa para ninguém, né? Então, o ideal é que os preços tendessem a voltar ao que eram e a gente pudesse trabalhar de forma mais homogênea, mas não é o que eu estou vendo que acho que vai acontecer, tá? Eu acho que o preço vai se manter ali. Estamos chegando aqui no finalzinho, tá? Não sei se eu já estourei o tempo. Não sei. Aí, Fernanda, se tiver aí, olha aí se eu já estourei, porque eu tô celular aqui, eu não estou conseguindo ver. Eu vou responder mais uma, tá? Deixa eu ver aqui. Essa daqui eu acho interessante. Fiz o meu projeto e não gostei. O que faço? Faz outro. É melhor você gastar dois projetos do que você gastar todo... Olha, o projeto todos os projetos, tá, pessoal? Vão girar em torno de 5 a 7% do valor da tua obra, tá? Isso eu estou falando de arquitetura, de elétrica, de estrutura, de hidráulica, de orçamento, tudo. Tá? Todos os profissionais ali de planejamento de projeto vão te custar isso. Aí você vai gastar 95 numa coisa que você não gostou, né? Faltam uns 2 minutos, né? Pronto. Você vai gastar 95% do seu capital em um projeto que você não gostou, para você olhar para aquele projeto e dizer assim, eu não devia ter feito. Então, investe num projeto que você gostou. É melhor. Começa de novo, perde ali mais alguns meses de planejamento, faz um projeto que te atenda realmente,
Às vezes você está com um projeto que é muito grande, que você investiu ali metros quadrados que valem vários reais, e aí você vai construir e não vai usar. Então, é melhor fazer um outro projeto. Essa é a minha dica para você, tá? Rafael dizendo aqui que não perde mais. A gente está... Toda semana a gente está aqui, tá, Rafael? Então, sempre que a gente... algumas vezes a gente... na pandemia agora teve lockdown, ficou mais difícil, mas a gente está sempre... E tem várias lives da gente aí com informação bacana, tá? Então, se tem mais 3 minutos, eu vou responder. Dá uma dica para quem não sabe por onde começar, aquela dica de ouro. Olha, quem não sabe para onde ir, procura alguém que sabe o caminho das pedras, tá? E normalmente quem vai te orientar nessa parte de uma casa especificamente é um arquiteto. Então procura para você saber quais são os passos que você vai fazer, desde a escolha do terreno, desde dos ambientes que você vai fazer, você fez o seu projeto, qual é a parte elétrica, eu preciso de tomada aqui, ali, iluminação. Então, procura quem sabe. Essa é a melhor dica que eu tenho para todo mundo. Se você não sabe nada, procura quem sabe para te orientar, tá? E procura bem, porque assim... Tem muita gente que tá te orientando naquele pedacinho que ele trabalha. Não, procura uma pessoa que te oriente no completo, do começo ao fim. Olha, desde a escolha do meu terreno até receber minha casa pronta, tá? Então, isso sim vai te dar um parâmetro bacana, tá? Para você realmente ser assim, olha, eu sei qual é o caminho todinho aqui, tá? Então, essa é a dica mais importante, como disse aqui, é a dica de ouro que eu posso te dar. Procura quem sabe para te orientar, né? Mesmo que isso não seja de graça, tá, pessoal? Se você tem uma pessoa que te orienta do começo ao fim, isso é quase uma mentoria. Então, será que essa pessoa cobrando aquilo ali vai te dar uma segurança maior, vai te poupar risco de errar, certo? Às vezes... a gente está falando aí, eu já vi profissionais cobrando 400, 500 reais. Se você errar em uma bancada, você já gastou isso. Se você errar e comprar um vaso sanitário errado, você gastou isso, tá? Então, pensa nisso, procura quem te ensine toda aquela jornada, todo aquele caminho para você evitar os buracos, né? Claro que talvez você caia em um ou outro, porque sempre acontece aí, a estrada é sempre esburacada, né? Mas assim, você sabendo onde é que tem os grandes e evitando, você já passou ali evitou grandes problemas, tá bom? Tem mais algumas perguntas, eu vou ver se eu respondo nos stories, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, acho que 6... Tá, eu vou ver se eu respondo nos stories para a nossa live não se estender mais. Agradecer a presença aí de todo mundo, né? Felipe Freire que falou, o profissional vai encurtar o teu caminho, isso mesmo, né? A Daniel dizendo que foi muito boa, o Rafael Oliveira, a consultoria, como cobra, aí depende, tá, Rafael? O que é que você vai fazer de consultoria? Consultoria de quê? Tá? Você vai ensinar a pessoa a comprar o terreno? É uma consultoria? É uma mentoria? Do começo ao fim da obra? Regularização? Tem diversas opções aí no mercado, né? Mas assim, como é que cobra? Aí vai depender da sua bagagem profissional, do que você vai oferecer, do seu momento profissional, né? Então, não tem como eu te dizer isso agora, tá bom? Agradecendo aí a Sofia, minha Sofiazinha Desirê, minha esposa. A Sofia tá pedindo para mandar um beijo e feliz aniversário. Um beijo, meu amor, feliz aniversário. Daqui a pouco estou aqui terminando a live, vou estar com vocês. 5 anos, né, amanhã. Parabéns! E assim, pessoal, vou me despedir, tá? Vou agora ficar com minha família, minha pequenininha, que amanhã faz aniversário, tá bom?
Obrigado a todo mundo pela presença. Qualquer dúvida, me manda no direct, tá? Se tiver aqui uma ideia de live, me manda também. Regis, faz uma live de X. Eu faço para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo.